Boa noite, gente. Boa noite você que está conosco pelo canal do YouTube da Igreja Batista Quinta da Boa Vista, aqui no Rio de Janeiro. Hoje nossa celebração ela é diferente, ela será transmitida, ela está sendo transmitida agora nesse momento para você em casa. Infelizmente temos alguns bloqueios que impedem as pessoas de chegarem com segurança na nossa igreja, nesse tempo em que a cidade aí celebra o carnaval, e isso dificulta a chegada dos membros da igreja. Então nós estaremos cultuando ao Senhor aqui pelo canal do YouTube, pelo nosso canal aqui da igreja. O que você pode fazer agora, nesse momento que você está me assistindo? Você pode pegar o link aí do YouTube e já enviar para os seus amigos, enviar para as pessoas que você conhece, colocar no grupo que você tem aí do condomínio, da vila. Você pode espalhar para todo mundo esse link para que todos possam ter acesso a essa programação que estaremos fazendo aqui, que nós entendemos que a gente precisa proclamar o reino de Deus, independente das circunstâncias. Nós estamos aqui para cultuar e louvar ao Senhor e engrandecer o nome dEle. Nós vamos cantar, nós vamos ter os momentos que a gente tem no culto, claro que num contexto menor, numa perspectiva menor, até lembra um pouco período de pandemia, né? Aqui nesse momento em que a gente está na igreja, lembra um pouco esse tempo que a gente viveu há 6 anos atrás. Mas não tem pandemia, é apenas uma questão estratégica. Nós estamos celebrando hoje pela internet, nosso culto acontece só pela internet, exclusivamente neste dia. E domingo que vem, obviamente, já queremos ver todos aqui na igreja celebrando ao Senhor todos juntos, tá certo? Nós vamos orar, nós vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, nós vamos pedir para que Ele abençoe este culto, para que essa celebração fale ao seu coração, que abençoe a sua vida. Eu sei que existe uma barreira que é virtual. Você está me vendo, eu não estou vendo você, mas você me vê. O mais importante aqui nesse momento não é a minha imagem, mas é aquilo que o Senhor fala através daquilo que vai acontecer aqui nessa celebração, do culto, das músicas, daquilo que vamos viver juntos aqui. Então é isso que vai nos conectar, é isso que vai fazer com que esse momento seja especial, porque nós cremos que através da imagem, através do som, através da tecnologia, o culto chega até você, mesmo você não podendo chegar até ele fisicamente aqui. Então, vamos juntos, vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Eu quero, antes de orar, ainda dar algumas dicas para você, porque talvez você possa estar em casa, e em casa a gente fica muito à vontade, a gente fica mais à vontade, e isso é totalmente normal de acontecer. O que eu vou pedir para você é que você participe com a gente. Se no louvor, quando o louvor estiver acontecendo, cante conosco. Se na oração você quiser ficar em pé e assim ficar nessa postura aí na sua casa, você fique em pé. Se você entender que precisa louvar ao Senhor, levantar suas mãos, faça desse momento real, apesar da virtualidade dele. E que esse tempo seja um tempo precioso entre nós de culto e de adoração ao Senhor. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Deus, pela oportunidade que temos de ter esta celebração, mesmo com as lutas e as dificuldades que naturalmente acontecem nesse período do ano na nossa cidade. Mas estamos aqui firmes, tendo a oportunidade, tendo a bênção de utilizar-se da tecnologia para a gente levar a mensagem, para a gente compartilhar a Tua palavra, para louvarmos ao Senhor, para vivermos o louvor e a adoração que temos que dar ao Senhor, para vivenciar e para orar pelos nossos irmãos e por tantas pessoas que temos orado nesses dias. Pai querido e Pai amado, que esse tempo
seja um tempo especial. Mesmo que possa ser mais curto, mesmo que a tela fria ali da TV ou do celular, ela não tenha a realidade da presença, mas que na virtualidade do sistema a gente se conecte e a gente consiga se conectar ao Senhor através desta celebração. Nós estamos aqui em culto e agora cultuamos ao Senhor com os irmãos, em cada sala, em cada família, em cada quarto, em cada celular, em cada lugar que essa imagem chegar. Nós te pedimos, ó Deus, traga uma bênção especial para essas pessoas e que elas possam perceber, sentir, viver, experimentar a presença do Senhor enquanto estamos juntos aqui, louvando, adorando ao Senhor, entregando o nosso culto ao Senhor, vivendo isso com verdade, apesar da virtualidade. Pai, nós te agradecemos pela estrutura, por aquilo que temos conseguido fazer aqui e que o Senhor esteja abençoando e conduzindo cada etapa desse processo para que a mensagem chegue na casa e no coração de cada pessoa, Pai. Muito obrigado por esse tempo, Senhor. Nós oramos e agradecemos ao Senhor por tudo. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. E nós vamos louvar, vamos engrandecer o Senhor, vamos colocar as nossas vidas em adoração, em louvor e honra ao nosso grande Deus. Amém. Vamos juntos louvar ao Senhor, exaltar esse Deus que é grande, Deus Todo-Poderoso. Amém. Das alturas do céu, do profundo do mar, dos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo o povo e nação, todos num só clamor, louvando o Senhor por toda eternidade. Tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor, grande Senhor. Mais uma vez, das alturas do céu, do profundo do mar, dos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo o povo e nação, todos num só clamor, louvamos o Senhor por toda eternidade. Tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor, grande Senhor. Amém. Continuando, louvando ao Senhor, que enviou o seu Filho Jesus para nos salvar. E eu te convido a lembrar daquele dia, aquele grande dia em que Ele te chamou para ser servo dEle, para abrir seu coração para Ele. Então cantemos juntos. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas
isso. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu a sua mão para mim, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Cante isso mais uma vez. O sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém, amém. Nós fomos inspirados aí, obrigado Felipe pela ajuda, pelo apoio, em nos ajudado a proporcionar esse tempo para a gente, obrigado pelo empenho, e nós estamos felizes e gratos ao Senhor por ter esse tempo para que a gente possa compartilhar as nossas vidas, para orarmos juntos, para cantar e também ouvir a palavra do Senhor. Queridos, algumas informações importantes. Essa semana nós teremos o culto na quarta-feira, né, e depois teremos o domingo que vem, né, com o primeiro encontro para todos aqueles que desejam ser membros da nossa igreja, seja por batismo, seja por que você está vindo de uma outra igreja. Então, no próximo domingo, nós teremos esse primeiro encontro com o pastor. Nós faremos no nosso salão social e a gente vai ter um encontro, nós vamos conversar muito sobre a nossa igreja, sobre a missão, os valores, tudo aquilo que a gente tem no nosso coração. A gente tem compartilhado isso e vivido isso com a igreja nesse tempo, e nós estaremos compartilhando isso com os nossos novos membros, com aqueles que estão desejando fazer parte da nossa igreja. Então, no próximo domingo, você pode estar conosco, você que quer fazer parte da nossa igreja, como membro da nossa igreja. Nós teremos esse primeiro encontro na semana que vem com a classe de boas-vindas. Nós temos muitas outras coisas acontecendo. Nós, depois desse domingo, do próximo domingo, as células já estarão retornando oficialmente, teremos já os encontros acontecendo semanalmente. Nós temos já
projeção para os próximos dias, para a gente ter o treinamento de liderança, para que a gente possa multiplicar células, para que as células possam alcançar outros lugares, outras ruas, outras vilas, outras até cidades, se for o caso, para que a gente possa aumentar e expandir ainda mais a visão do reino de Deus, daquilo que Deus tem colocado para a nossa igreja. Então, fique atento que nós estaremos divulgando tudo isso direitinho, datas, horários. No mês de março, provavelmente aí você vai ver algumas coisas diferentes e nós vamos, aos pouquinhos, informando a você de tudo aquilo que estará acontecendo. Nós vamos separar esse tempo porque vamos orar, fazer uma oração de petição e de pedido, de clamor ao Senhor, mas também estaremos fazendo uma oração já para agradecer os dízimos e as ofertas. Você vai ter um tempo para isso também. De alguma forma, estaremos disponibilizando para você a forma como você vai fazer a sua oferta, mas para você que já está habituado a fazer isso, a maior parte hoje dos recursos que entram na nossa igreja já é via banco, já é via Pix, né? Isso acontece já com naturalidade, talvez uma grande parte aí já aconteça assim, então você já sabe como que faz, qual é aí o Pix, então você não precisa ficar preocupado com isso. Mas a importância de você participar conosco desse tempo, a celebração da entrega de dízimos e ofertas ao Senhor, a gente entende que é um ato de fé, que é um ato de obediência, que é um ato de gratidão, né? E de envolvimento, de engajamento, de participação. Como assim, pastor? Você participa do reino de Deus e também você pode participar de forma efetiva. Nós vamos lembrar a vocês que estamos numa campanha para a gente atualizar o som da nossa igreja, né? A fé vem pelo ouvir, lembra desse verso lá na Bíblia? Então ele é bem claro para a gente e só ouvimos hoje a mensagem num culto ou em alguma transmissão como essa agora, se tivermos equipamentos certos e necessários para que isso aconteça. Então nós temos ciência como igreja de que temos vivido tempos desafiadores com os equipamentos que temos, nós precisamos urgentemente atualizar. Então por isso a campanha é importante, por isso o seu envolvimento é importante com isso, a sua doação. Algumas coisas nós já conseguimos melhorar, né? Temos aqui alguns microfones novos que já foram adquiridos, né? Algumas coisas a gente já tem tentado fazer para melhorar, mas estamos no limite mesmo, irmãos. Nós precisamos avançar, já precisamos fazer movimentos de compra para que a gente não fique sem equipamento, né, aqui na igreja para poder cultuar ao Senhor, né? Então a gente precisa fazer isso, se envolver, e nós teremos já nos próximos dias aí algumas coisas que a gente já deseja fazer para melhorar ainda mais a nossa comunicação com você que está em casa, que às vezes tem dificuldade de nos ouvir, tem dificuldade de entender o que está acontecendo. Então tudo isso vai reverberar para você aí também, que por vezes precisa acompanhar o culto pela internet. Então se envolva, participe e vamos orar por isso também. Vamos orar agora e depois que orarmos, nós vamos ouvir aí um trechinho de uma canção e aí você vai ter um tempinho, 1 minutinho, 2, para você fazer a sua oferta e logo em seguida a gente vai compartilhar da palavra do Senhor. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, antes da gente te agradecer, a gente quer levar ao Senhor nomes importantes, nomes que têm constado em nossas listas de oração e que precisam, ó Pai, da Tua mão, precisam do Teu cuidado, precisam da mão do Senhor agindo sobre eles. Nós lembramos da nossa irmã Arline, lembramos da Sueli, irmã da Eni, da Eti, irmã do Sival, do pastor que é irmão do irmão Delô. Nós temos tantos nomes, ó Pai, que têm acompanhado a gente em oração, como
como a irmã Áurea, o irmão Josi. Nós temos orado por essas pessoas. Lembro-me também do irmão Jorge. E nós temos acompanhado, orando por essas pessoas, tendo contato com elas eventualmente para saber como estão e pedindo ao Senhor o cuidado especial sobre a vida deles, Pai. Nós colocamos diante do Senhor a vida dessas pessoas, e não só dessas pessoas, mas de tantas outras pessoas, tantos outros irmãos que hoje vivem momentos difíceis, desafiadores. Nós oramos e colocamos diante do Senhor a ideia, a motivação que fez com que um grupo fosse ali para onde estão sendo celebrado ali a questão do carnaval, mas que a gente sabe que agora tem um povo de Deus ali multiplicando a palavra do Senhor no coração de algumas pessoas, e que essa mensagem chegue ao coração das pessoas e que as pessoas possam reconhecer a Jesus como seu Senhor e Salvador, que possam receber uma oração da nossa igreja para que possa ter o seu coração transformado, Pai. Nós te pedimos pela nossa igreja, por tudo aquilo que precisamos fazer, por tudo que precisamos organizar, por tudo que precisamos melhorar, por tantas coisas, Pai, que ainda sonhamos em fazer, para que o Teu Evangelho continue crescendo em todos os sentidos, para melhorar em todos os sentidos, para que possamos abençoar a nossa igreja, a nossa comunidade, para que possa abençoar a nossa associação como Igrejas Batistas, a nossa convenção como a Convenção Batista Carioca, enfim, ó Deus, em todos os aspectos, em todas as áreas, em todos os ambientes, nós queremos ser uma igreja proativa, que abençoa, que cuida, que se envolve com a obra do Senhor, e nós te pedimos ajuda e a bênção do Senhor para isso. Pai querido, Pai amado, nós nos colocamos também diante do Senhor para entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas, e nós reconhecemos que o Senhor tem cuidado da gente, e te pedimos, Pai, por favor, cuida da gente, cuida do nosso dia a dia, cuida das nossas finanças, Senhor. É claro que temos responsabilidades, temos que prestar contas ao Senhor e à nossa família e a tantas outras pessoas daquilo que fazemos com os recursos que recebemos do Senhor, mas nós sabemos que o Senhor também gere, o Senhor também envia, o Senhor manda pessoas, o Senhor faz com que a obra do Senhor não pare. Nós te pedimos, ó Deus, por favor, mande os recursos para que a gente possa completar a missão que temos realizado aqui, para que a gente possa continuar fazendo, Deus, a tua obra, fazendo, ó Deus, aquilo que precisa ser feito, não só dentro do nosso ambiente, mas também do lado de fora, evangelizando, pregando o evangelho. Pai, muito obrigado por tudo. Pai, ainda te peço, pelo impacto de carnaval que está acontecendo, temos várias pessoas da Convenção Batista Carioca, vários missionários que foram ali, que estão ali, envolvidos na evangelização nesse tempo, em tantos lugares, como Madureira, Centro do Rio, tantos outros lugares que tem sido alcançado, o Evangelho tem sido levado e sendo pregado às pessoas que ali estão. Às vezes temos uma impressão de que não faz efeito, mas nós sabemos que sobre esse contato é que muitas pessoas, elas vão procurar uma igreja, elas entregam sua vida a Jesus e mudam a vida definitivamente. Então, que esse impacto possa ocorrer aqui em São Cristóvão, em todos os lugares em que os missionários da Convenção Batista Carioca, da Igreja Batista Quinta da Boa Vista, possam alcançar nesse tempo, e que essas pessoas possam ouvir o teu evangelho e entregar a sua vida a Jesus. Pai, muito obrigado por tudo. Fique com o nosso momento especial de entrega dos nossos dízimos, das nossas ofertas, e que a graça do Senhor seja sobre a vida de cada um de nós. Muito obrigado por tudo, Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém.
Amém. Vamos abra a sua Bíblia. Isso aí, vou dar um tempo para você dar aquele pique aí, pegar a Bíblia em algum lugar, ou abrir o celular, você que está acompanhando o culto pela TV da sua casa. Mas vamos ler o Salmo de número 107, do versículo 23 ao versículo 31. Salmos 107, do verso 23 ao verso 31. Abriu aí? Conseguiu? Já achou? Procurou? Viu aí? Pega a Bíblia, aproveita que a Bíblia está aí no armário, aí, pega ela e a gente vai compartilhar desse texto agora juntos. Salmos 107, 23 a 31. O texto fala da seguinte situação: fizeram-se ao mar em navios, para negócios na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor e suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Subiam os céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem. Cambaleavam, tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao ponto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Pessoal, sempre há uma tentação, talvez para a gente que prega, para a gente que fala em tempos como esse, principalmente quando a gente é bombardeado por tanta imagem, por tantas cores e por situações que acabam sendo gatilho para muitos e muitos pecados. E talvez a gente tenha a tentação de falar sobre eles, falar sobre pecados, sobre a atuação, sobre a maneira como ele pode afetar a vida do ser humano. Eu acho que você concorda comigo, por conta do momento, por conta do tempo, creio que seria algo até pertinente falar sobre isso. Mas fui tomado em meu coração, no sentido de não menosprezar essa realidade, porque de fato é uma realidade, de fato acontece, de fato estamos diante de gatilhos de tantas naturezas, mas eu preferi focar num outro aspecto, para que a gente pudesse ter algum ponto de apoio nesse tempo todo, nesse momento, nesses dias, que a gente pudesse ter como referência para a nossa vida e para a maneira como a gente deve viver. A única coisa que eu entendo, obviamente, e você vai concordar comigo, a única coisa que cura a nossa vida de pecado é Jesus Cristo. Só Ele é capaz de fazer uma transformação na nossa vida, na nossa existência. Mas é em Jesus Cristo que eu encontro um apoio especial, principalmente para momentos em que talvez a gente possa estar vivendo nesses dias de feriado, nesses dias em que muitos estão retirados em sítios, que muitos estão no impacto de carnaval, que estão evangelizando, que muitos estão em conferências, em tantos outros lugares, enfim, a gente precisa de um ponto, nós precisamos de um ponto de apoio, e eu entendo que a esperança é esse apoio que a gente precisa para a gente passar não só por esse momento, não só por esses dias de manifestações, de tantas coisas, mas desse dia em que muitas pessoas também ficam em casa, totalmente isoladas, e vivendo momentos dificílimos
na sua vida porque não tem uma relação, um encontro, uma comunhão ou uma comunidade com as pessoas para poder viverem as suas vidas. O texto que a gente acaba de ler fala dessa esperança, ele fala dessa realidade. E é interessante que o Salmo 107, ele apresenta para a gente várias figuras, várias imagens de como o povo de Israel conseguiu sair ali das mãos dos egípcios e como eles saem dessa situação, como eles saem desse momento e passam a viver uma novidade de vida na terra prometida, naquilo que o Senhor havia prometido a eles. Então, o texto 107, se você depois parar para ler, você vai ver que existem várias formas, né? O autor, ele desenvolve várias histórias comuns àquelas pessoas daquela época, para que elas pudessem aprender, para que elas pudessem perceber o quanto que Deus, o quanto que Jesus é a nossa única esperança em tempos em que a gente vive e a gente passa por situações difíceis. Ainda que as imagens necessariamente não sejam do cotidiano do povo, em todos eles encontramos uma maneira poderosa como Deus age, resgatando o seu povo de um perigo iminente, de uma dura enfermidade, ou de qualquer outra forma de simbolizar essa ação poderosa de Deus. No texto que escolhemos, Deus é aquele que resgata no meio de uma forte tempestade os marinheiros de uma embarcação em alto mar. E aí no texto que acabamos de ler, podemos encontrar pelo menos 6 verdades que são fundamentais para a nossa vida, para encararmos os momentos mais difíceis, para desenvolvermos no meio do caos a esperança certa para a gente chegar no porto seguro, em segurança e felizes. O que a gente precisa perceber para a gente chegar do outro lado, seguro e feliz? A primeira coisa é perceber que nós precisamos de um plano para a nossa vida. Nós não podemos viver a vida como se ela fosse feita de qualquer jeito ou a qualquer coisa. Ou você sobreviver às realidades que vão acontecendo na sua existência. Ou você viver sobre aquilo que você apenas está ali sendo conduzido pelas circunstâncias. A palavra do Senhor fala no versículo, logo nos primeiros versos que lemos aqui, lá no 23, dizem que eles fizeram-se ao mar em navios, para negócios na imensidão das águas. E lá eles viram as obras do Senhor. Deixa eu tentar clarear para você aqui, tentar mostrar para você o que isso aqui quer dizer. O que eu quero dizer a você é que na caminhada da sua vida, naquilo que você está fazendo, seja nos negócios, seja no seu trabalho, seja na sua relação familiar, seja no seu cotidiano, naquilo que é do seu dia a dia, existe algo profundo, belo e maravilhoso que está sendo feito pelo Senhor na sua vida. A vida que é feita pelos planos e que se desenvolve nos planos do Senhor, ela se depara com a grandiosidade de Deus. Quando eu coloco o meu cotidiano, quando eu coloco o meu dia a dia, quando eu coloco a minha rotina diante do Senhor, eu consigo ver as grandes ações do Senhor na minha vida, no tempo em que acontecem as coisas. Eu não entendo que seja apenas coincidência. Eu não acho que seja apenas coincidência. Até uso o termo Jesuscidência em alguns momentos. Mas na terça-feira dessa semana, nós tivemos uma reunião com a diretoria aqui da nossa igreja. E nós conversamos, sonhamos, decidimos, porque temos que fazer muitas coisas, mas
Enquanto a reunião estava acontecendo, algo estava acontecendo no lugar que eu passo todos os dias. Ali na Vila do João, na linha amarela, no sentido, né, Barra da Tijuca, houve, lá por volta de 8 horas da noite, houve uma questão policial ali, houve uma questão de um assalto, fecharam a via nos dois sentidos, e mais de meia hora as pessoas ficaram aflitas porque não sabiam certo o que estava acontecendo. Ali, ou mais à frente, também houve um outro ponto que também teve algo num horário que eu passaria normalmente. Então, quando eu coloco nos meus planos a vontade do Senhor, eu creio, irmãos, eu não acho que é apenas coincidência, eu creio que Deus está cuidando da gente. Aí você vai perguntar, mas não estava cuidando do outro pessoal lá não? Estava cuidando também, mas de uma outra forma, porque talvez eu não conseguiria me preservar nessa situação por alguma realidade. Então, sabendo disso, ciente disso, de alguma forma, Deus colocou lá atrás, na minha mente, marcar esse encontro com a diretoria, para que a gente pudesse conversar sobre a igreja. Fizeram-se ao mar em navios para negócios na imensidão das águas e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas e as suas profundezas. Quando nós estamos com o nosso dia a dia, com a nossa rotina entregues ao Senhor, quando os nossos planos estão sendo colocados diante do Senhor, a gente consegue ver aquilo que Ele está fazendo na nossa vida. A outra coisa, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. O verso diz que Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Talvez essa tenha sido a forma pela qual Deus quis mostrar a nós que todos somos iguais. Porque o sofrimento, ele não faz parte somente da vida de alguns. O sofrimento, ele está na vida de todas as pessoas. Posso concordar com você que, eventualmente, alguém tenha mais sofrimentos do que eu, ou menos sofrimentos do que eu, mas todos nós passamos por sofrimento. O mais importante é perceber que é justamente nesses momentos de sofrimento que nos identificamos uns com os outros, esquecemos as nossas diferenças e somos capazes de chorar por pessoas que a gente nem conhece. No sofrimento, a gente se junta. Na luta por algo que aconteceu, por uma tragédia que tem acontecido, o nosso coração se une ao coração de outra pessoa. Só que nós precisamos entender que até nesses momentos dolorosos, Deus está na condução de tudo. Deus é o Deus que dá o sol e é o que dá a chuva. Ele que faz as coisas acontecer. Ele que provoca determinadas situações para que a gente possa entender que Ele continua no controle de todas as coisas. A terceira coisa, reconheça que somos limitados. O texto diz, subiam aos céus e desciam aos abismos diante de tal perigo. Perderam a coragem, cambaleavam, tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Olha, aqueles homens poderiam ser os melhores navegadores daquela cidade, daquele momento, daquele lugar. Claro que a gente está falando aqui de ilustrações, e são ilustrações. Mas ainda que aqueles homens fossem os mais experientes na área de navegação, eles eram limitados. Por mais experiente que você seja na vida, meu irmão, minha irmã, por mais experiências que você já passou por essa vida, você precisa entender que é limitado e que ainda está aprendendo. Nós somos limitados e a gente precisa reconhecer a nossa limitação, saber que tem coisas que nós não sabemos fazer, mas que uma outra pessoa, como parte do corpo, vai ajudar a gente a continuar a nossa jornada. A quarta coisa, retorne ao foco. O texto diz, na sua aflição, clamaram ao Senhor. E Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. Entenda,
que às vezes ficamos perdidos no momento em que estamos clamando. A gente perde a direção. Quando alguma coisa acontece que que faz as nossas pernas tremerem, em algum momento talvez a nossa mente nos leve ao desespero. E levando ao desespero, a gente não sabe nem para onde olhar, a gente não sabe o que fazer, a gente se perde literalmente. E imagina na imagem que temos de fundo do mar, de um mar adentro, de situações que podiam acontecer. O mais importante é a gente retornar o nosso foco, a nossa atenção para aquilo que a gente precisa fazer de verdade, que é clamar ao Senhor. Agora, nas férias em janeiro, nós vimos uma reportagem de um menino que estava numa praia lá na região dos Lagos, e ele estava brincando com o caiaque com o seu amiguinho, ali perto da areia, mas ele pegou um canal, um momento ali que o mar estava canalizado, e levou ele para quilômetros adentro da lagoa de Araruama. E ele ficou mais de 24 horas perdido nessa lagoa. E os bombeiros tentando achar, os pais desesperados, obviamente. E quando ele foi encontrado, foi interessante porque todos os bombeiros e todo mundo disse que ele estava calmo. O que ajudou ele a passar por isso é que ele estava calmo. E aí foi perguntado, mas como é que você ficou calmo? E aí ele dizia, eu pedi a Deus para ele me ajudar a passar por isso e pensei na minha família, no meu papai e na minha mamãe. Um menino de 11 anos, talvez, vivendo essa realidade. Quando nós ficamos aflitos, a primeira situação que a gente precisa fazer é acalmar o coração e retomar o foco daquilo que está acontecendo. E o foco é o Senhor. Quando nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, Ele tira a gente da tribulação. Eu não vejo aqui que Ele tira a gente do problema, que às vezes Ele deixa o problema para a gente resolver, mas aquele sentimento, aquela sensação, a emoção que confunde a gente, Ele retira e a gente passa a caminhar. Quinta coisa, reconheça a liderança de Deus para a sua vida. O texto fala que as ondas sossegaram e eles se alegraram e Deus os guiou ao porto almejado. Deus continua liderando a nossa existência, Deus continua liderando a sua existência, Deus continua liderando todas as coisas. Por mais que a gente tenha a sensação de que algo está perdido, Jesus, ele continua liderando a nossa vida e é Ele que vai fazer a gente chegar do outro lado no porto, seguro e feliz. E por último, renove a sua fé. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. É uma das frases que eu sempre gosto de falar, vou terminar com duas delas. A primeira, a gratidão renova a fé. Lembra essa frase? Sempre. Ser grato renova a nossa fé. Quando eu sou grato, a minha fé ela é renovada. E a segunda, para a gente entender e fechar essa reflexão que fizemos do Salmo 107, é que tempestades, elas não duram para sempre. Essa você deve lembrar mais, porque já falei ela mais de algumas vezes, né? Mas eu acredito demais naquilo que está nas entrelinhas dessa frase. Tempestades não duram para sempre. Elas passam, e elas vão passar, e vamos passar junto com o Senhor, e chegar do outro lado, feliz e seguro. Amém? Vamos orar, eu quero orar por você, se você deseja sinalizar para a gente alguma coisa que você precise de alguma oração, você pode até enviar alguma mensagem no grupo do WhatsApp da nossa igreja, ou preencher alguma área que você possa fazer, mandar uma mensagem para a gente pelo Instagram da igreja. Você pode ir lá no Instagram da igreja, IB da Quinta, né?
e lá você mandar uma mensagem para a gente e dizendo para a gente: pastor, ora por mim, coloque seu pedido, coloque a sua oração e que nós estaremos orando por você. E nós vamos finalizar esse encontro, né, que aconteceu só aqui entre nós dois, né, entre você e eu, Filipão, que está ajudando a gente na transmissão. E nós queremos agradecer ao Senhor, agradecer ao Felipe, agradecer a você que esteve comigo aqui até agora e que agora juntos estaremos orando para finalizar esse momento. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Deus, pela oportunidade que temos de cultuar ao Senhor, seja a forma que for, seja da maneira virtual, seja da maneira pessoal, seja da maneira presencial. O que ela precisa ser, na verdade, é real. Real. E nós temos a certeza que a tua presença, ela é real. Foi real nesse culto que aqui tivemos. E ela continua sendo real a partir do momento em que a gente encerra essa transmissão e a gente continua a nossa jornada. Muito obrigado, Deus, pelo teu cuidado, pela tua bondade. Continue abençoando as nossas vidas, por graça, por amor, porque nós precisamos do Senhor. Nós somos pequenos, como esses marinheiros que viram o mar se levantar, as ondas se agigantar, mas que eles encontraram no Senhor o porto seguro para que eles possam viver a vida com segurança e com felicidade. Pai, muito obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe, uma boa semana. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.